Vamos direto ao ponto. Existe um desafio fundamental para todo conhecimento científico, uma questão que mexe com as próprias bases do nosso jeito de raciocinar sobre o mundo. Para entender isso, vamos pensar numa inferência bem simples, algo que fazemos o tempo todo. Começa com uma premissa, baseada no que vimos acontecer várias vezes. Toda a chama que alguém observou no passado era quente. Parece óbvio. E a partir dessa observação do passado, a gente tira uma conclusão sobre o futuro. A gente conclui que, bom, a próxima chama que virmos também será quente. Esse salto do que já foi para o que ainda vai ser é a essência do que chamamos de raciocínio indutivo. Mas é aqui que entra a pergunta crucial, levantada por David Hume. Qual é a base racional para acreditar que essa conclusão é verdadeira? O fato de todas as chamas no passado terem sido quentes realmente nos dá um motivo sólido para esperar que a próxima também seja? Essa simples pergunta nos joga num problema filosófico gigantesco. É o cerne do paradoxo da indução. A alegação de que o nosso raciocínio indutivo, que é a base de toda a ciência, na verdade não tem uma justificativa racional. Em princípio, para justificar uma regra de raciocínio, existem dois caminhos. Um é a dedução. Ela é a prova de balas, garante a verdade, mas não nos ensina nada de novo sobre o mundo. O outro caminho é a indução. Ela sim expande nosso conhecimento, mas não vem com nenhuma garantia. Então, o primeiro caminho, o da dedução, já falha de cara. Por quê? Porque não existe nenhuma contradição lógica em dizer que todas as chamas até hoje foram quentes, mas a próxima, por acaso, será fria. A conclusão contém mais informação do que as premissas, e a dedução não consegue fazer esse tipo de salto. Bem, se a dedução está fora de questão, a única outra opção é tentar justificar a indução, indutivamente. E é exatamente aqui que o argumento todo desmorona por causa de uma falha crítica. O argumento seria mais ou menos assim. A indução funcionou muito bem no passado, então podemos concluir que ela vai continuar funcionando no futuro. Mas, percebe? Este é um argumento indutivo. Ele assume que a indução é confiável para provar que a indução é confiável. É um raciocínio perfeitamente circular. Para deixar essa circularidade bem clara, vamos imaginar uma pessoa que pensa ao contrário, o contra-indutivista. Ele olha para o passado e conclui que, justamente porque a indução sempre deu certo, na próxima vez ela vai falhar. E o mais estranho é que o contra-indutivista também pode justificar sua regra de forma circular. Ele pode dizer: a minha regra, a contra-indução, sempre falhou no passado, portanto, ela vai funcionar no futuro. Do ponto de vista da lógica pura, a justificativa dele é tão válida ou inválida quanto a nossa. Não temos como provar que estamos certos e ele errado. Talvez a solução seja adicionar uma nova peça ao quebra-cabeça, uma premissa extra. Que tal a ideia de que a natureza é uniforme, que o futuro vai se parecer com o passado? Será que isso pode ser o elo que faltava? O problema é que caímos na mesma armadilha. Como podemos justificar que a natureza é uniforme? Não é uma verdade lógica. Podemos imaginar um universo caótico. A única forma de defender essa ideia é olhar para trás e dizer: bem, no passado a natureza sempre foi uniforme. E, de novo, estamos usando a indução para justificar um princípio que deveria sustentar a própria indução. O círculo vicioso está de volta. E mais, o próprio princípio da uniformidade é escorregadio. Se a gente usar uma versão forte, dizendo que o futuro será como o passado em todos os aspectos, isso é obviamente falso. As coisas mudam. Mas se usarmos uma versão fraca, dizendo que o futuro será parecido em alguns aspectos, isso é verdade, mas é tão vago que não serve para nada. E aqui está o problema da versão fraca. Ela não nos ajuda a distinguir regularidades reais, como a gravidade, de meras coincidências. Pense num distrito eleitoral que sempre votou no candidato vencedor. A gente considera isso um acaso, não uma lei da natureza. Mas como saber a diferença? O princípio fraco da uniformidade não nos dá nenhuma pista. Diante de um problema tão profundo, é claro que os filósofos não ficaram parados. Foram propostas várias respostas. Vamos dar uma olhada em algumas das estratégias mais influentes para tentar resolver esse paradoxo. Uma resposta de Peter Strawson diz que a pergunta em si está mal formulada. Ele argumenta que usar a indução é parte do que significa ser racional. Então, perguntar se a indução é racional seria como perguntar se a lei é legal. A pergunta não faria sentido. Mas essa solução tem um ponto fraco. Imagine um mundo que, de uma hora para outra, se tornasse totalmente caótico. Nesse mundo, continuar usando a indução seria a coisa mais irracional a se fazer. Isso mostra que racionalidade e indução não são a mesma coisa. É possível separar os dois conceitos. Uma outra abordagem
de Hans Reichenbach, muda o foco. Ele não tenta provar que a indução é confiável, mas nos dá uma razão prática, uma razão pragmática para apostar nela. A aposta de Reichenbach funciona assim. Ou a natureza é uniforme, ou ela é caótica. Se for uniforme, a indução vai funcionar, e outros métodos como adivinhação vão falhar. Se a natureza for caótica, a indução vai falhar, mas a adivinhação e qualquer outro método também vão falhar. A conclusão prática disso é bem clara. Se usarmos a indução, temos a chance de ganhar. Se não usarmos, ou se ela falhar, nada mais teria funcionado de qualquer forma. Então não temos nada a perder em usá-la. É simplesmente a nossa melhor aposta, a única estratégia com alguma chance de sucesso. Só que essa justificativa pragmática ainda não nos dá uma razão para acreditar que uma conclusão indutiva seja provavelmente verdadeira. A analogia do próprio Reichenbach ilustra isso. Somos como um cego no deserto que acha uma trilha. Segui-la é sua melhor chance, mas ele não tem nenhuma garantia de que ela leva a um oásis. A trilha pode muito bem terminar num precipício. E isso nos deixa com uma pergunta final e bastante inquietante. Se a justificativa mais forte que temos para a indução é apenas pragmática, será que isso significa que todo o edifício do conhecimento científico, todas as nossas expectativas sobre o futuro, está construído sobre nada mais do que uma aposta cega? Uma trilha que seguimos sem saber para onde ela realmente leva?